Pega comigo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade à minha casa no altar de Deus. Eu tenho algo aqui de Deus para poder degustar junto com os irmãos, porque a palavra de Deus é alimento, né? Então nós degustamos da palavra, né? Nós comemos a palavra, nós nos alimentamos dela. Eu quero ler hoje 1 Crônicas capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. E eu quero ler a partir do versículo 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 12. Crônicas, logo após o livro de Reis. Crônicas é todas as atitudes que os reis tomaram, que foi escrita no livro das Crônicas. E aqui tem relatos de boas coisas, de coisas ruins que os reis fizeram, que muitas das vezes impediram Deus de abençoá-los. E eu quero dividir com você esta palavra. Então achou aí? 1 Crônicas capítulo 13, a partir do versículo 12, está escrito assim: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Eu leio, e após a minha leitura, quero que você repita bem alto e bem forte o versículo 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Você crê na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona. Então vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, glorifica, diga glória, diga aleluia. Ó Deus Pai amado e Deus querido, te louvo e te glorifico por mais esta oportunidade que o Senhor nos entrega de meditar, aprender, discercar, alimentar-nos com a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa ir e surtir o efeito pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho aí na sua cadeira. Começamos esse propósito no domingo, e foi algo maravilhoso que Deus nos entregou, um propósito para nós atrairmos a presença dEle para a nossa casa. A realidade é essa: quando eu trago a minha casa para o altar, é que eu estou querendo Deus fazendo parte da minha casa. Amém? O intuito, na realidade, é levar Deus a entrar na nossa casa, e nós trazermos a nossa casa para que Deus possa se apropriar dela. Mas para isso acontecer, eu quero abrir as Escrituras e te mostrar que não basta só querer, né? Tem coisa que a gente quer, mas temos que trabalhar da maneira correta para obter. Eu quero Deus na minha casa. Quem quer Deus na sua casa? Para isso eu vou trazer a arca, eu vou trazer a minha casa para o altar de Deus, dizendo: a minha casa te pertence, é tua, toma ela e faça dela o que bem quiseres. Amém? A primeira coisa que eu preciso entender: Deus, Ele precisa ser convidado para entrar na minha casa. Ele não mete o pé na porta: eu estou chegando, nem estou entrando. Não, a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Amém? Então Deus não entra em lugar nenhum na marra. Deus não entra em lugar nenhum, já que é eu que vou entrar, estou entrando. Não. Ele precisa ser convidado. Senhor, entra na minha casa. Senhor, vai na minha casa. Senhor, minha casa te pertence. Essa é a grande realidade. Mas existem algumas coisas que possam impedir Deus de entrar na minha casa. Existem algumas coisas que podem frustrar esse meu desejo, essa minha vontade. E é claro que o nosso propósito é atrair Deus realmente, para Ele entrar lá e fazer morada. Aí quando você abre a Bíblia, e nós vamos entender com esse texto, o rei Davi,
ele tinha o maior desejo de levar a arca de Deus para dentro da casa dele. E a realidade, a arca de Deus, ela é a presença de Deus. A arca do concerto, ela simbolizava Deus naquele lugar. Aonde a arca do concerto estava, significava que Deus ali estava. É interessante que aonde Deus está, grandes coisas acontecem. Milagres, curas, portas se abrem, dificuldades são dispensadas, porque Deus, ele chega para mudar a história. Amém? Deus não chega para deixar a coisa como está. Aonde ele entrar e aonde ele chegar, ele tem a vontade e o desejo de mudar aquele lugar. Para isso que eu quero Deus na minha casa, não para deixar do jeito que está. Eu quero Deus na minha casa para mudar o que tem que mudar. Que tem coisa que eu não posso, mas Deus pode. Amém? Tem coisa na tua vida, na tua casa, que ninguém pode fazer por você, só Deus pode fazer. E o Davi, ele colocou no coração um desejo de levar Deus para a cidade de Davi, para dentro da casa dele, lá para onde ele morava. Até lá em Israel tem só os muros da primeira casa que Davi edificou, do templo, né, onde o povo fica lá adorando o Senhor, no muro da lamentação. Eles ficam lembrando do templo, o primeiro templo, que era lindo, maravilhoso, e ali Davi desejou levar a arca para dentro da casa dele, para a casa de Davi, para a cidade de Davi. E a Bíblia diz que ele, no versículo 12, a Bíblia nos fala, que ele não levou, ele se frustrou, a vontade dele ficou frustrada, e agora a Bíblia diz que ele estava todo temeroso, assustado, pelo que Deus fez, pelo que Deus realizou. Ele estava totalmente assustado. O texto fala, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Como é que eu vou colocar Deus na minha casa? Como é que eu posso agora colocar Deus? Ele estava totalmente assustado. E nós temos a certeza, e eu digo que aonde Deus está, as coisas mudam, porque logo depois, no versículo de número 13, a Bíblia diz que Davi pega a arca do Senhor, a presença de Deus, ele não leva para a cidade de Davi, mas ele coloca dentro da casa do homem chamado Obed-edom. Chegou na casa de Obed-edom, a arca ficou lá 3 meses, e Deus abençoou muito a casa de Obed-edom. Aonde eu falo, aonde Deus está, as coisas mudam. E a prova de que Deus abençoa a casa que ele está, é o versículo 14. E Davi, muito assustado e muito temeroso, não quis essa bênção. Não é que Davi não quis. Quando a gente lê assim, pô, pastor, peraí, o Davi então ele recusa, ele não quer a bênção que Deus dá quando entra na casa de alguém. Não, Davi queria. Mas você lê o versículo 12, ele estava agora com medo, ele estava assustado, porque algo aconteceu no meio desse caminho que ele queria levar a arca da onde estava até a casa dele. Nesse trajeto da arca, a Bíblia conta para nós, e a Bíblia revela o porquê Davi estava com medo, sabendo que a arca abençoa, sabendo que a presença de Deus abençoa. Onde Deus está, a bênção chega. E eu quero que você receba Deus na tua casa. Eu quero que quando você orar nessa noite, colocar a tua casa no altar, você vai dizer: Senhor, o Senhor vai entrar na minha casa, e a bênção que estava na casa de Obed-edom vai chegar na minha casa também, vai chegar na minha família também. Mas detalhe para nós entendermos, eu não quero que você vá embora tarde, mas eu preciso que você entenda que para Deus entrar na minha casa, e para Deus fazer parte da minha casa, e a minha casa ser abençoada, eu preciso observar alguns detalhes. Eu preciso parar e observar alguma coisa. Por que Davi ficou com medo? Ele ficou assustado. Quando a gente volta um pouquinho à palavra, e é isso que nós temos que orar hoje, para que, se há algum empecilho, alguma dificuldade, alguma coisa está acontecendo, que Deus, talvez, eu não consigo introduzir ele na minha casa, eu preciso mudar, eu preciso trabalhar para mudar o que tem que mudar, para ele então entrar e abençoar a minha casa. O capítulo 13 e o versículo 6, a Bíblia diz assim: então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali
a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. A arca, a arca significa, o nome de Deus significa a presença de Deus. Quando a arca está lá, o nome dele é invocado, ou seja, o próprio Deus se faz presente onde a arca está. Glória a Deus por isso. Versículo 7, levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Amém? Fala assim comigo, a festa estava grande. Fala assim, a alegria estava naquele lugar. Percebe a alegria? Davi agora ele está realizando um desejo. Ele vai até um determinado local, falando, a arca tem que subir, a arca tem que ir para a minha casa, a arca precisa estar lá dentro dos muros, tem que estar lá onde o lugar que eu preparei para ela, está preparado um lugar para ela lá, a presença de Deus precisa estar lá, então eu vou buscar a arca. E ele vai, e quando ele consegue pegar a arca e tentar novamente levar ela para casa, diz que a alegria era tremenda, uma euforia só, uma alegria que ninguém se continha, de tanta alegria pela presença de Deus estar ali. Aqui começa um grande problema, e aqui começa uma grande revelação de Deus, para que nós possamos entender, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, e alguma coisa dá certo, e alguma coisa é bênção, a gente tem que tomar cuidado até da maneira que nos alegramos. Sabe aquela euforia? Não, olha, agora vai, deu certo, está tudo legal. Olha, agora vai dar, não consegui. Olha, não, Deus agora está lá. Aquela alegria tomou conta deles. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse detalhe. Uma das coisas que o inimigo mais ama, é desviar a tua atenção para aquilo que Deus precisa que você veja. Naquele momento da alegria, não, vamos levar, agora nós estamos levando, aprende Deus, vai de volta para Jerusalém, vai estar lá, vai ser uma bênção, ele vai entrar, e ele tem um cantinho preparado, nossa, vamos fazer festa, vamos nos louvar, vamos pular, vamos nos alegrar. Todo o povo agora, cânticos, harpas, alaúdes, com tamboris, e com símbolos, e com trombetas, todo mundo feliz e alegre. Todo mundo saltando, não, agora vai, Deus está conosco, vai dar certo, e vai estar aquela alegria. Mas no meio de muita euforia, a gente acaba se desviando daquilo que Deus quer. No meio de muita euforia, muita alegria, a gente acaba talvez deixando toda essa euforia tomar conta de nós, e a gente acaba pecando, errando e impedindo Deus de chegar aonde a gente quer que Ele chegue. Percebe que eles felizes, alegres, e eles não perceberam um detalhe. Eles não notaram uma coisa: Deus, Ele nunca foi dito para alguém que poderia transportar a arca da maneira que eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu pensei, do jeito que eu realizei. Quando a gente não observa a vontade de Deus, e está tudo dando certo, glória a Deus, aleluia, e eu me alegro, eu estou tão eufórico, que eu esqueço de perceber detalhes que podem impedir Deus de entrar na minha casa. Eles estavam felizes, resgataram a arca, felizes da vida, contentes da vida, mas eles agora estavam levando a arca num carro de boi, carregando a arca de maneira errada, fazendo tudo que não agradava a Deus, se alegrando e não percebendo que estavam errando. Porque infelizmente, quando nós estamos muito eufóricos, muito felizes, muito alegres, saltitando, cantando a vitória antes da hora, porque a arca não tinha nem chegado, aí está todo mundo alegre, feliz, pulando, saltando. Tem coisa que a gente precisa esperar acontecer, para depois a gente se alegrar. Tem coisa que nós temos que esperar acontecer. Aconteceu, agora eu vou me alegrar. Antes disso não, eu tenho que ficar vigilante.
Eu preciso vigiar, eu tenho que tomar cuidado. Se eu não tomar cuidado e deixar a alegria, sabe, tomar conta demais de mim, e aquilo já achar que eu estou com tudo ganho, não, agora meu marido vai, agora não, agora Deus está lá, agora vai dar. A Bíblia diz que naquele monte de alegria, eles cometeram 2 erros terríveis. Primeiro, então Davi com todo Israel subiu a balada ali, Kiriat Jearim. Não é aqui não, peraí. Vamos ler o 7, ó. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, versículo 7. Da casa de Abinadab, e Uzá e Aô guiavam o carro. Simplesmente eles pegam a arca, colocam num carro, novo, um carro de boi. E nós sabemos que as ruas de Jerusalém, as ruas do deserto, não são estradas pavimentadas que nem hoje, né? Elas eram terra, eram de pedra, e o negócio chacoalhava, a coisa era terrível. E quando eles estavam alegres, contentes, pulando, rindo, saltando de alegria, eles não perceberam esse detalhe. E diz o versículo 8: e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, ó, todo alegre e feliz. 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Por que os bois tropeçavam? Porque a rua não era uma rua, não era uma estrada pavimentada. Naquela época o negócio era cheio de buraco, era terra, areia, deserto. Caminhavam mesmo, até hoje você vai lá, você vê um monte de estrada que não é pavimentada, é pedra, e é feita com as pedras mesmo. Então imagina um carro de boi, e aquele boi lá andando, o carro chacoalhando, a arca começou a sair do lugar, ameaçou cair, Uzá foi lá e meteu a mão nela. Quando ele toca na arca, ele cai morto na hora. A morte chega na hora. Uma coisa que nós temos que entender: se nós fizermos tudo e não observarmos primeiro o que agrada a Deus, nós não vamos conseguir introduzir Deus em lugar nenhum. Muitas das vezes nós deixamos a euforia tomar conta de nós, deixamos o já ganhou chegar primeiro. Só vou festejar quando a arca entrar dentro da minha casa. Quando ela chegar dentro da minha casa, quando eu ver Deus operando dentro da minha casa, aí eu vou cantar o hino da vitória, aí eu vou me alegrar, aí eu vou fazer festa. Mas antes disso eu tenho que vigiar, eu tenho que observar o que agrada a Ele, o jeito que eu tenho que fazer para que Ele entre na minha casa. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso me alegrar antes da hora. Ô pastor, mas eu tenho que ficar feliz é uma coisa, pular, saltar, já começar a soltar fogos, é só quando ele tiver feito a obra que ele tem que fazer dentro da minha casa. Aí eu vou soltar fogos, aí eu vou glorificar, aí eu vou exaltar. Mas antes disso eu preciso andar em vigilância, eu tenho que tomar cuidado, preciso cuidar muito, porque Deus não vai entrar na minha casa se eu não tiver correto, certo e agindo do jeito que Ele quer. Amém? Fala comigo assim, ó. Deus, Ele olha os pequenos detalhes. Você pode aplaudir Ele? Ele olha os pequenos detalhes. Coisa que a gente acha que não tem nada a ver, é aí que Ele está olhando. Coisa que a gente acha, não, isso aí não tem nada a ver, é isso que Ele quer que você enxergue. Eles agora muito alegres, muito afoitos, muito felizes. O carro de boi começa a se mexer, a arca se mexe, ele põe a mão e a Bíblia diz que ele morre. Versículo 9, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão a arca, e morreu ali perante Deus. É muito sério isso, igreja. Não se alegre ao ponto de você não perceber que tem coisas que precisam ser mudadas. Para Deus entrar na tua casa, na tua vida, em qualquer coisa que for fazer, você tem que fazer do jeitinho que Ele ordenar, da maneira que Ele te falar. E era a lei de Deus, era a ordem de Deus, que ninguém podia carregar a arca a não ser os levitas. Ninguém podia. E outra, a arca não se carregava
em carro. Existia 2 varas que você colocava nas alças da arca, e eles tinham que colocar aquelas madeiras no ombro, e eles tinham que carregar a arca no ombro, nem a mão eles punham. Eles pegavam o pau, introduziam ela nas alças que tinha na arca, que foram feitas para isso. Nem os levitas tocavam. Eles levantavam aquela alça e eles carregavam a arca no ombro. E ele todo alegre, feliz. Nossa, olha que nós inovamos, hein? Colocamos um carro, olha, nós estamos fazendo diferente. Olha que legal, nós estamos fazendo melhor do que Deus colocou lá. Tem gente que acha que o jeito dele é melhor do que o de Deus. Tem gente que não entende que Deus tem que ser o quê? Obedecido nos pequenos detalhes. E são os pequenos detalhes que nós deixamos passar, que o inimigo usa para nos destruir. Aquilo que você acha que não tem nada a ver, é exatamente isso que Deus quer que você comece a dizer. Tem tudo a ver e eu preciso observar isso, porque senão eu não vou ver aquilo que eu quero ver. Amém? Aí a Bíblia fala, e isso para testificar, versículo 11 diz assim: e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Agora Davi ficou triste. Todo mundo triste. Quando Deus mostra que tem coisa errada, e quando Deus ele vem e corrige, é normal as pessoas ficarem tristes, de bico, chateadas, entristecidas, magoadas. Nossa, mas precisava fazer daquele jeito. O jeito que ele faz não podemos interrogar, ele é Deus. E quando ele nos cobra de tal maneira, é porque ele quer entrar na nossa casa, ele quer fazer parte da nossa vida. Mas nós temos que fazer o correto, o certo. O que é errado, e o que é certo é certo. Não tem meio termo, não é meio errado, é meio certo, não existe isso. Ou está certo ou está errado. E se eu identificar o que está errado, e eu tiver a ousadia de consertar e fazer o que é certo, pode ter certeza que ele vai entrar na tua casa, vai fazer a obra, vai mudar a história da tua vida, dos teus filhos, do teu casamento, da tua vida financeira, da tua própria vida, e ele vai dizer: eu quero desse jeito. E pronto. Amém? Com Deus a gente não dá para bater de frente com Deus. Não dá para ficar, peraí Deus, nós arrumamos um jeitinho diferente de carregar a arca. Pastor, eu arrumei um jeitinho diferente de buscar Deus. Não tem jeitinho diferente. É do jeitinho que ele explicou. Ninguém toca na arca, ninguém põe a mão nela. Pega os levitas, e os levitas precisam colocar aquelas 2 áreas, e os levitas carregarão ela. Quando a gente lê isso, a gente testifica lá no capítulo de número 15, aonde a Bíblia diz assim, versículo de número 1. Aí Davi, ele percebe a mancada que deu, ele percebe o erro, a euforia antes da hora, o não olhar para a vontade de Deus, e ele no capítulo 15, ele mesmo testifica. Olha aí, se você vê o que eu estou te falando, não é pura história, é a realidade, é a Bíblia. Ele diz assim: fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então, disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, para levarem a arca do Senhor, e para os servirem eternamente. Amém? Você consegue entender? Primeira vez, alegria, euforia, fizeram um carro novo, vamos lá, vamos colocar a arca lá na nossa casa, vamos levar a arca para lá, e vamos fazer do jeitinho nosso, Deus mandou fazer assim, mas não esquece, vamos fazer assim, porque Deus quer daqui, mas quem é Deus? Eu sou melhor, eu penso melhor que Deus, eu tenho melhor atitude que Deus, Deus é Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Quem sabe eu alegro Deus? Não adianta, irmão, esquece. Se não for do jeito dele, ele não entra na tua casa. Se não for do jeito dele, ele não vai com você. Aí Davi, no capítulo 15, ele reconhece: errei, ninguém pode levar a arca, a não ser os levitas. Ninguém pode tocar nela, a não ser os levitas, porque Deus os elegeu, Deus levantou eles para este serviço. Amém? Fala assim comigo: o que é certo é certo, o errado é errado. Eu preciso acertar, para que então Deus possa desejar entrar na minha casa. Você pode aplaudir ele então?
Eu tenho que acertar. Não dá mais tempo para errar, irmãos. Não temos mais tempo para errar. Ou acerto ou acerto. Depois eu vou chorar, depois eu vou ficar com medo, depois as coisas não vão dar certo. Nossa, Deus é tão ruim. Não, Deus é justo. Você quer Deus na sua casa? Coloque Ele da maneira certa na tua casa. Não queira, eu comentei outro dia uma verdade. As pessoas querem que Deus se adapte a elas. Deus tem que se adaptar à minha casa. Não. Eu tenho que adaptar a minha casa para Deus entrar lá. Não é Deus que tem que... Não, Deus vai se adaptar. Não, errado. Eu preciso me adaptar com a vontade de Deus, para que então Ele possa entrar lá. Então tem coisa que eu preciso mudar. Tem coisa que não dá para levar na barra, empurrando com a barriga até onde Deus quer. Não dá não, irmãos. Está na hora de tirar a barriga e começar a deixar Deus agir na tua vida, para Ele poder te ajudar, para te abençoar e mudar a história da tua casa. Caso contrário, se Ele não entrar lá, as coisas vão ficar do jeito que está. E eu acredito que tem coisa que você já não está aguentando mais, não está suportando mais. Tem coisa que você precisa que Deus haja ontem, não é? Quem tem pressa de uma bênção aqui? Tem pressa, pastor? A bênção era para ontem. Só que Deus, Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Mas para Ele chegar na hora certa, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Não posso achar que está... Não, eu preciso acordar. Davi acorda e Davi reconhece. Versículo de número 12, ele fala assim: e disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vos assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a Você vê? O reconhecimento, irmãos, não tem coisa que agrada a Deus, não tem coisa tão linda que faz Deus operar, quando um servo dele reconhece que errou e que precisa acertar o erro. Talvez Deus não pode, e Deus não está conseguindo entrar na tua casa, não está conseguindo fazer o que você deseja, porque não há o reconhecimento. Estou errado, preciso mudar. Tem coisa que eu preciso acertar, tem coisa que eu não posso empurrar com a barriga, tem coisa que eu não posso deixar para ontem, eu preciso hoje, porque Deus tem que entrar na minha casa e mudar a minha história, mudar a minha casa, mudar a minha família, mudar o meu casamento, mudar a minha saúde. Mas para isso eu preciso reconhecer: errei e tenho que tomar as devidas atitudes. Agora ele fala assim, santifica os levitas, santifica eles, porque eles precisam estar santificados para poder carregar a arca e fazer esta presença entrar lá na cidade de Davi. Irmãos, sem santidade é impossível Deus entrar na sua casa. Sem santidade é impossível Deus agir na tua vida. A Bíblia diz: sejais vós santos, porque o teu Senhor é santo. Amém? Andar em santidade com o Senhor, purificar, né? Tirar aquilo que realmente está me manchando, que está atrapalhando. Ele diz assim, vai lá, santifica os levitas. Santifica, porque se eles vão levar a arca até a minha casa, eles não podem estar de qualquer maneira, eles têm que estar santificados. E quando a gente fala santidade, a gente fala separado. E quando a gente fala separado, o separado, ele muda o que tem que ser mudado, para Deus operar na vida dele. E o que mais nós precisamos é santidade nos dias de hoje. É viver uma vida em novidade de vida. É viver uma vida separada, uma vida transformada, uma vida modificada. Quando Deus, Ele olha um povo que quer que Ele entre na casa deles, santificados, mudados, transformados, Ele entra, aí a festa acontece, porque Ele já chegou, e quando Ele chega, a festa então é maior. Amém? Deus quer entrar na tua casa, Deus quer entrar na tua vida, Deus quer entrar no teu casamento, Deus quer entrar na tua vida financeira, Deus quer entrar na criação dos teus filhos, Deus quer entrar em tudo que você tem, mas para isso Ele diz para você: se santifica. Amém? Se separa. Começa a observar o que eu preciso mudar, o que eu tenho que transformar, o que eu preciso para Deus realmente entrar, para mim poder colocar Ele lá. Ele santifica e Ele fala: porque nós não fizemos assim da primeira vez, o Senhor então fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança.
Versículo de número 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Lembra que eu falei da vara? Não é pôr num carro, não é colocar em cima do que eu quero. Eu tenho que fazer da maneira correta. Se eu fizer correto, Deus chega e muda a história. Deus chega e transforma toda a história. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para a gente encerrar, só para a gente encerrar, versículo de número 25: sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também. Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Agora a alegria se fazia verdadeira. Por quê? Porque agora eu estava fazendo do jeito correto. Agora eu estava agradando a Deus. E quando eu estou agradando a Deus, Deus, Ele me alegra, Ele coloca cânticos na minha boca, Ele coloca alegria no meu coração, e eu vou comemorar, porque do jeito que Ele quis, eu fiz. E se você fizer do jeito que Deus quer, a alegria que você demonstrar vai ser a alegria dos vencedores, porque fizeram aquilo que agradava a Deus. Amém? Agora, a alegria que eles estavam aqui não matou ninguém. A alegria no final dessa trajetória, ao contrário, Deus entra na cidade de Jerusalém, uma grande festa acontece, e a Bíblia declara que Deus ficou lá. Deus quer ficar na tua casa, Deus quer ficar no meio da tua família, mas para isso você precisa tirar o jeito que não agrada a Deus, se santificar. Aí sim você vai ver Deus operando, alegrando e fazendo a festa. Quem pode aplaudir o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia.